O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados no silêncio, peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, que o Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender plenamente tudo o que essa palavra nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a Igreja celebra hoje o encerramento do seu calendário litúrgico. Hoje, na verdade, encerra o ano para nós, no calendário das celebrações. Domingo que vem já vai ser o primeiro domingo do ano litúrgico, começando a preparar para o Natal. Com essa celebração de hoje, o Espírito Santo diz para nós
qual é a razão da nossa vida, para que nós existimos, que sentido tem a nossa vida, para onde caminhamos afinal de contas. Celebrar Cristo Rei do Universo como a última celebração do calendário das celebrações da igreja, significa exatamente isso, que tudo em nossa vida se move na direção de Cristo e tudo em nossa vida encontra o sentido último e definitivo na presença dele. Nada em nós, nada para nós tem sentido se não nos conduz e não nos põe diante dele. É para ele que existimos, que nos movemos e somos, diz o apóstolo Paulo. Ele é a causa do movimento da nossa existência, das nossas fadigas, dos nossos trabalhos, dos estudos das crianças, do trabalho e da preocupação do futuro da parte dos jovens, da ocupação de qualquer ser que vive e respira em toda a criação, caminha para ele. Com essa última celebração do calendário, também nós somos chamados a nos preparar para o nosso último e definitivo encontro com ele no dia da sua vinda. Nós caminhamos para o encontro com o Senhor no dia da sua vinda. E ele nos ensina como viver essa vida, preparando-nos e conduzindo-nos para esse encontro definitivo com ele. Tome o seu folheto número 9, Evangelho de Mateus, pegue lá, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. O meu sonho de pregador, com esse texto de hoje, e essa celebração de hoje, o meu sonho era que nós que caminhamos desde novembro do ano passado, em novembro do ano passado nós iniciamos a leitura do Evangelho de Mateus, e encerramos hoje. Domingo que vem nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de Marcos, vamos ficar um ano inteiro, até novembro, domingo que vem, até novembro do ano que vem, nós vamos ler o Evangelho de Marcos todo. E a minha vontade hoje, se a energia acabar nós vamos fazer isso, é de todas as celebrações que você participou durante esse ano, de novembro passado até hoje, os textos de cada domingo, o Evangelho de cada domingo, a pregação da palavra a cada domingo, te fez compreender e conhecer Cristo de uma maneira que seria bom que cada um recordasse. Quais são as características que o evangelista Mateus apresenta mais fortes de Cristo? Quem é Cristo na perspectiva do Evangelho de Mateus? Quais são os traços de Jesus, o jeito de Jesus que mais marcou no relato do evangelista? Todo mundo que pega a Bíblia e lê a Bíblia, e principalmente os evangelhos, e lendo a palavra de Deus, conhece a Jesus, a primeira consequência é que todo mundo que chega e aprofunda no conhecimento de Deus, na verdade chega ao conhecimento de si mesmo, de si mesma. É impressionante isso. Por isso, uma das características do evangelista Mateus é que tudo que ele vai falando e apresentando Jesus, a característica de Jesus, das ações, dos atos de Jesus, vai pintando e marcando também as características dos apóstolos, da igreja. O evangelista Mateus é um dos evangelhos que tem uma tinta forte sobre quem é a igreja, qual é a identidade da igreja, qual é a característica do discípulo. Vamos lá? Tome comigo. E o evangelho de hoje encerra bem.
Quem é Cristo? Quem somos nós? Vamos ver? Todo mundo, crianças, vamos lá? Depois vocês brincam. Toda a igreja. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Nós estamos no capítulo 25 de Mateus. Mateus são 28 capítulos. Eu já falei nos domingos anteriores todos. O capítulo 26, 27 e 28 é o relato da paixão, morte e ressurreição do Senhor e a sua volta para o céu. Nós já lemos isso tudo na Semana Santa e na Páscoa. Portanto, esse capítulo 25 que nós encerramos hoje, a leitura do Evangelho de Mateus, é a última conversa, o último ensino de Jesus aos apóstolos. Antes dele morrer, ressuscitar e voltar para o Pai, ele diz: olha, discípulos, quando o Filho do Homem, falando da volta dele, ele vai voltar. Não é possível ser cristão católico se não vive uma vida de fé cultivada na esperança e na preparação para o encontro com Cristo que virá. Não tem chance. E ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Seu trono glorioso. Preste atenção que ele virá em sua glória, acompanhado dos anjos, e vai sentar no trono glorioso. O que significa isso? Que Cristo, quando voltar, ele voltará já tendo realizado a obra da salvação, da redenção. Cristo, o Cristo que nós aguardamos vir pela segunda vez, ele já veio a primeira vez no Natal, nasceu pobre em Belém. O Cristo que nós aguardamos vir, ele virá glorioso, na sua glória ele vai assentar num trono glorioso. É o Cristo que já aqui na cruz derrotou as potências do mal, do pecado, as forças de tudo que se opõe ao reino de Deus. Ele virá em sua glória, ele vai assentar-se no trono glorioso. Portanto, a vinda de Cristo futura não é uma vinda para ser esperada baseada no medo, como muitos pregadores fazem. É uma vinda de glória, não é uma vinda de ameaça. Mesmo hoje, aqueles de nós aqui na igreja que nos encontramos em situação de grave fraqueza e pecado, nós temos a possibilidade hoje de voltar para casa e retomar nossa espera da vinda do Senhor glorioso e aguardá-lo com glória. Vamos ver? Versículo 32: todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Crianças, o que significa separar as ovelhas dos cabritos? Que diferença tem ovelha de cabrito? São dois tipos, duas espécies de animais, não é? Muito próximos no parentesco, em muitas características. Mas que diferença tem cabrito para carneiro? Os carneiros são animais de temperamento e de comportamento manso, dócil. O cabrito, ele é extremamente rebelde, impetuoso. Um cabrito, criança, quando está com fome, ele sobe em telhado, ele sobe em espinheiro, ele sobe em pedras e montanhas, em penhascos. Entendeu, crianças? O cabrito, ele é regido
por um instinto e um impulso violento de comportamento impulsivo. Não tem cerca, não tem limite quase. O carneiro não, o carneiro é de comportamento dócil. O carneiro morre com fome, berrando, mas ele não faz as peraltices do cabrito, entendeu? Entendeu, crianças? Por isso é que Jesus fala que vai separar os carneiros à direita e os cabritos à esquerda. Isso aqui não tem nenhum significado de política, ser partido de direita ou de esquerda, não. Os carneiros sentados à direita, porque na etiqueta, que a gente estudava etiqueta antigamente, aprendia a falar por favor, aprendia a falar muito obrigado, não é? Aprendia a não jogar papel no chão, a não bagunçar um ambiente público, a gente aprendia a etiqueta. E quando você vai entregar uma coisa para uma pessoa, o garçom, por exemplo, sinal de fineza e de educação, entrega sempre com a mão direita. Porque a mão direita você tem mais agilidade e mobilidade com ela, você faz os gestos de forma mais nobre, mais elegante, mais civilizada. Então, os carneiros estão à direita de Cristo, porque Cristo vai oferecer um trato para os carneiros. Se você olhar aqui para a cruz, na imagem da cruz, o lado de Cristo direito está traspassado pela lança, não está? Não é isso? Então, o lado de Cristo traspassado pela lança. Depois de morto, eles tinham medo de Jesus estar fingindo de morto. Pediram para tirar Jesus da cruz, para sepultá-lo, porque no dia seguinte, no sábado, era festa de Páscoa em Israel, em Jerusalém. Eles não queriam que aqueles cadáveres lá no Monte Calvário, do lado de fora da cidade, em cima de uma montanha, lá de dentro da cidade, você está na maior festa de Páscoa, vendo aqueles cadáveres lá em cima da cruz. Pediram para tirar. Aí, com medo de Jesus estar enganando, pareceu que ele estava morto. O soldado enfiou a lança no peito dele, e quando o soldado tirou a lança, derramou o quê? Água e sangue. É onde ele serve para nós os sacramentos da salvação. O sacramento, a água, o sacramento do batismo, e o sangue, o sacramento que sustenta na graça do batismo a Eucaristia. Não é bonito? Por isso fica à direita dele. Dê uma salva de palmas para ele, minha gente. Ele merece. É bonito isso. Se você uma vez encontrar um crucificado, uma imagem, em que ao invés da chaga está do lado direito, estiver do lado esquerdo, não se preocupe não, porque o artista, quando pinta e faz a chaga do lado de cá, é para dizer que Cristo morreu por todos, para salvar também os cabritos que queiram se converter. Também tem sentido quando é pintado nas artes do lado esquerdo. Mas à direita, porque ele vai servir. Servir o quê? Servir a salvação. Vejamos o que vai acontecer. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Crianças, quem é que está à direita? Os carneiros. Então vamos. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Preste atenção que Cristo chama os carneiros de benditos de meu Pai. Diz que eles são os herdeiros, os que recebem como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Se você pensa
que o que muda a opinião de Deus, fazendo coisinhas boas para você e mandando bênção para você, é porque você vive pedindo a Deus e suplicando a Deus e fazendo voto e promessa para mudar o pensamento do Divino Pai Eterno, e o Divino Pai Eterno mudar o plano dele e fazer a sua vontade. Você está enganado, porque o Divino Pai Eterno planejou para você um reino como herança desde a criação do mundo. Está claro? Você não muda a opinião do Divino Pai Eterno sobre você querendo que Ele faça uma coisinha boa para você com qualquer agradinho que você dá para Ele, não. Porque Ele já preparou para você como herança um reino desde a criação. Está claro? Está claro? Sim. Melhore sua opinião sobre o Pai Eterno. Ele preparou para você desde a criação do mundo uma herança, um reino. Bom, preparou para a gente se a gente for carneiro, né? Vai que a gente é cabrito. Vamos ver? O que faz a gente ser cabrito ou carneiro? Agora Jesus vai dizer. Vamos ver? Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Curioso. Quantas coisas são? Estava com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente, na prisão. Quantas são? 6. Se lembram das 6 talhas de barro que estava na porta da casa da bodas de Caná? Se lembram? Era um pote para um banho ritual de purificação para a bênção de Deus para sustentar uma família por dia. Eram 6 dias na semana, no 7º descansava. É isso? Então, aqui são o símbolo das 6 bênçãos que sustentam uma família, sustentam uma pessoa. 6 sinais da bênção: a comida, a bebida, a casa, a veste, o cuidado. Eu estava doente, cuidaste de mim. Na prisão, e a visita, e me visitaste. Curioso que o contrário de doença não é saúde, é cuidado. E o contrário de prisão não é liberdade necessariamente, é o quê? Visita. Isso é muito importante para nós. Porque um preso, muitas vezes, ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu. Mas não deve ser abandonado como alguém que não merece o cuidado da visita e do acompanhamento no processo de recuperação e regeneração dele. O doente, mais grave do que estar doente e não ser curado, a equipe aqui da paróquia que cuida dos nossos doentes, que visitam os doentes, sempre me relatam experiências muito interessantes. Hoje mesmo eu fui no Araújo Jorge, na hora do almoço, visitar um doente. O doente não desespera tanto por perder a saúde, mas o doente se entristece mais por estar doente e não ter ninguém que cuide dele do que com a saúde. É impressionante isso. Então, daqui um pouco a gente volta a isso. Então, o critério para a gente ser separado à direita de Cristo ou à esquerda de Cristo, para receber dele a salvação, ou para receber o contrário da salvação, ele vai explicar. Versículo 37. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá. Toda a igreja brada: em verdade eu vos digo que todas as vezes
que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, o que vai fazer você entrar para o reino e para a glória de Cristo é: apareceu alguém com fome, você deu de comer; com sede, você deu de beber; um estrangeiro e você recebeu em casa; estava nu e você vestiu; estava doente e você cuidou; estava na prisão e você visitou. E eles mesmos nem sabem, porque eles perguntam: mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? E ele fala: quando você fez isso para alguém que precisou da ajuda, foi para mim que você fez. Olha, nós não somos espíritas, para aquela doutrina que o que faz você evoluir é praticar a caridade para um pobre para você evoluir. Não é essa a doutrina, não. E nós somos discípulos de Cristo e nós acreditamos, nós com os protestantes, nós professamos que a salvação vem pela fé. Confessar que Jesus é o Senhor, crer, ser batizado e será salvo. Nisso que nós cremos. A obra não salva. Você pode passar a vida inteira praticando obra para você se salvar, que nós não temos capacidade e condições de operar a nossa própria salvação, porque o pecado é uma realidade muito, muito forte em nossa vida, e não tem obra boa capaz de apagar a mancha do pecado. Essa é a doutrina. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. Então por que Cristo fala que só vai ser tratado como cordeiro, como ovelha, e colocado à direita dele, se deu de comer, de beber, se recebeu em casa, se vestiu, se visitou e se cuidou? A gente vai voltar a isso daqui um pouco. Vamos ver o grupo dos cabritos? Oi, crianças, depois vocês brincam. Vão lá. Versículo 41. Todo mundo. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Presta atenção no que Jesus fala. Leia. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: brada. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, vamos lá. Primeira coisa, que esse evangelho é fácil alguém interpretá-lo de modo errado e ensinar heresia. Uma das heresias qual é? Que você pode ser salvo pelas obras. Pelas obras ninguém se salva. Padre, então onde entram as boas obras que Cristo está ensinando? As boas obras, elas não são para nos dar a salvação, mas as boas obras são sinais de que nós acolhemos a salvação que Ele nos deu de graça. Entendeu a diferença? A Igreja Católica, no primeiro século, já começou a estudar filosofia. Para pregar o Evangelho, já no primeiro século, tinha que estudar filosofia, porque precisa de raciocínio, precisa de lógica. Senão você facilmente,
organiza argumentos contraditórios e vive uma fé cheia de contradições e que qualquer um desmantela seus argumentos. A gente precisa de pôr a cabeça para queimar o fósforo, não é? Tem que raciocinar. A fé cristã católica é lógica, é um raciocínio límpido, cristalino. Você visualiza a limpidez da fé, mas supõe esforço. Quando nós vivemos nesse mundo fazendo o bem para quem precisa, nós vivemos fazendo o bem, e esse viver fazendo o bem para quem precisa é o sinal de que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós não estamos comprando a entrada no céu, nós estamos aguardando a vinda dele. É muito diferente, entendeu? Entendeu? Tem muita mãe, muito pai, muito vô e vó, que para comprar a criança, e com preguiça de raciocinar e ensinar a criança a desenvolver a inteligência dela, faz o atalho, pega um texto desse e fala: olha, está vendo, faz coisa boa, senão você vai para o inferno. Não, é o contrário. Faz coisa boa, porque o Pai Eterno preparou para você como herança um reino na sua glória. E Cristo está vindo para levar você, e a mamãe quer, o papai quer, a vovó quer, que todos nós entremos junto com Cristo na glória dele. Então, vamos fazer coisas boas para preparar, para receber Jesus com o maior amor do mundo, fazendo obras boas, para o dia que ele chegar, termos nós e uma multidão de gente para entrar com ele na glória que ele preparou. Amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas. É esse o argumento da fé. É diferente. Eu garanto a você, pai, mãe, vô e vó, dá muito mais trabalho ensinar desse jeito para uma criança. Dá muito mais trabalho. Mas educa melhor. Porque Deus cuida de nós mesmo que a gente não saiba que está cuidando. Ele nos procura, Ele nos ama. A diferença de cabrito para carneiro é que no dia da vinda do Senhor não vai dar tempo de você mudar, sair do grupo dos cabritos e ir para o grupo dos carneiros. Mas hoje eu posso mudar, você pode mudar. Nós podemos sair daqui da igreja dizendo: a partir de hoje, as pessoas que precisam de mim, eu vou ajudá-las. Mas agora eu vou tocar num dos pontos mais difíceis da pregação hoje em dia, que é, nós temos muita dificuldade em identificar e ter segurança quem é de verdade que precisa da ajuda da gente. Não temos? É muito difícil acertar isso, não é? Primeiro porque a maior conquista do capitalismo selvagem e dos regimes comunistas que teve no mundo, a maior conquista do capitalismo selvagem e do marxismo, do comunismo, foi que a corrupção para estar no poder, para subir na vida, para ter um pouquinho mais, a ganância tirou dos pobres a única riqueza que os pobres tinham. Qual era a riqueza que os pobres há 30, 40, 50 anos atrás se orgulhavam em ter? A gente escutava dos tios, dos avós: a gente é pobre, mas é honesto. Hoje, para você passar na peneira um pobre que é honesto, meu filho, você vai balançar o braço demais e olha lá se essa peneira para algum trem. Não é não? Porque a picaretagem, a desonestidade, a capacidade de usar uma lábia para enganar, virou a esperteza do pobre. Nós mais velhos somos de uma época em que você depender de alguém para viver era motivo de vergonha. Era a coisa mais humilhante do mundo pedir ajuda. Hoje pedir ajuda é uma arte, é uma habilidade, é uma ciência. As pessoas aprendem a arte da mendicância, da esperteza,
da lábia. Então, esse ambiente de hoje é muito mais difícil discernir quem é que precisa da minha ajuda. E você pode se lembrar, inclusive, das pessoas na sua família, eu também tenho na minha família, gente na família nossa, que nós conhecemos, convivemos, a pessoa precisa e você está sempre pensando, meu Deus, será que eu estou errando de não ajudar? Meu Deus, eu vou ajudar. Aí você vai, aproxima, começa a conviver, você pensa, não, mas não tem cabimento ajudar uma pessoa picareta, desonesta, desse jeito. Isso existe? A gente vive esse conflito permanentemente, eu vivo isso na minha família. Tem um critério muito interessante, espiritual, que eu vou dar aos irmãos e às irmãs para a gente dilatar a compreensão hoje. O que significa fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e me cuidastes de mim, na prisão e me visitastes? O que significa isso? Vamos abrir o leque um pouco. Quando a gente estuda as culturas e os povos, as várias religiões, lá na África, agora na Guiné-Bissau, nesse projeto de missão que a Arquidiocese está ajudando e que eu estou colaborando, participando lá. Nós estamos planejando já a nossa próxima viagem, com um grupo de médicos e missionários que vamos para lá. Mas o que é mais impressionante, o que mais me tocou e me toca lá na África, é que dos 178 países do mundo, a Guiné-Bissau está entre os 5 piores em índice de desenvolvimento humano do mundo. 5 piores do mundo. A média de vida lá é 44 anos. A pessoa considerada velho, idoso, lá está com 44 anos. Morre muito cedo. Tem região que o índice de contaminação do vírus HIV é tão alto que passa de 50% a 55%. Você anda na rua, você consegue ver às vezes a características de pessoas soropositivas secas, cambaleando como zumbi. É uma coisa assustadora. Mas quando você convive, por exemplo, nos hospitais da igreja lá, nas escolas que a igreja tem, nos centros de apoio às mães e às crianças, nos abrigos de crianças, a coisa mais impressionante é ver o tanto que aquelas crianças, sobretudo as crianças, são felizes com tão pouco. E lá na África eu aprendi uma coisa aqui do Brasil, aqui do Goiás e aqui do Canedo. Como é que a gente consegue ser tão infeliz tendo muito? Não se assustem, mas mais me espanta e me escandaliza ver a gente ser infeliz na fartura do que aquele povo tão feliz com tão pouco. Por que nós demos conta de ter uma involução dessa proporção? O que faz a gente ser uma sociedade compulsiva por comida, compulsiva por bebida, compulsiva por remédio, compulsiva por distração? Agora à tarde alguém me mandou aqui da paróquia uma matéria muito interessante. Já 3 estados dos Estados Unidos declararam a pornografia como doença, como epidemia, como doença social, patologia social. A maior potência protestante do mundo, os Estados Unidos, os 3 produtos que eles mais exportam para o mundo são 4. Primeiro, armamento de guerra. Segundo, droga. É o maior centro de processamento de droga do planeta. Terceiro, pornografia. Quarto, violência no entretenimento. Videogames, cinema, esses 4 produtos, arma de guerra, droga, pornografia e violência, é o produto principal. Se tirar essas 4 coisas dos Estados Unidos, da maior potência do planeta, ela cai lá para baixo. Destrói a potência do mundo. Como pode
a gente sustentar a economia de uma nação puritana que se diz verdadeiramente adoradora do Deus único e que não tem estátua de imagem na igreja, e que sobrevive à economia a partir de 4 elementos perversos de destruição. E o estudo que eu recebia hoje à tarde, que alguém me mandou, era sobre isso. Como a pornografia tem se tornado vício e doença social, patologia social. Os CAIs, os PSFs nossos, logo vai ter que ter um monte de psicólogo e psiquiatra tratando gente doida, doente, compulsiva, por causa da pornografia, da violência dos jogos de videogame. Hoje, um dos principais problemas dos nossos PSFs é os profissionais da saúde que orientam as nossas crianças pobres, obesas, porque comem o tempo inteiro coisa que não deve. Então, nós vivemos numa sociedade que nós damos conta de ser infeliz tendo o que comer, o que beber, tendo casa, tendo roupa, tendo saúde e tendo liberdade. Minha gente, eu tô doido ou isso existe? Hã? Vocês que são pais e mães, isso está acontecendo ou não está? Tá. E nós temos que dar conta de perguntar a Jesus: Senhor, se é grave ter fome, sede, ser estrangeiro, não ter casa, não ter roupa, não ter saúde, nem cuidado, não ter liberdade, nem visita. Senhor, como é que nós estamos então, Jesus, infelizes e tomados por uma tristeza e por um pecado e por vícios e manias e debilidades, tendo muita comida, desperdiçando água, não cuidando da nossa casa, não cuidando do nosso corpo com tanto de roupa que temos lá em casa, não cuidando da nossa saúde e nem da nossa liberdade. Aí, vou fazer um exercício agora. Lá na Guiné-Bissau, estou usando como exemplo porque é uma oposição enorme, mesmo entre os mais pobres nossos aqui do Canedo, que tem muita situação de pobreza no Brasil. No Brasil hoje, oscila nos dados e nas estatísticas, entre 14 e 17 milhões de brasileiros na linha da pobreza, passando situações de miséria. Então tem pobreza no Brasil, tem miséria no Brasil, mas mesmo assim é uma miséria e uma pobreza diferente daquela. Mas em todos os povos e culturas, a comida, ela é símbolo de uma realidade maior do que simplesmente parar e entupir o estômago. É claro que Cristo está falando que nós não podemos viver nesse mundo crendo nele, no nome dele, e aguardando a vinda dele, vendo alguém passando fome, com sede, dormindo na rua, nu, sem saúde, preso, e dizer: não tenho nada a ver com isso. Cristo está dizendo para nós: não tem cabimento vocês dizerem que acreditam em mim e aguardam a minha volta, dizendo que vocês não têm nada a ver com essa situação de sofrimento dos outros. Essa é a primeira regra. A segunda regra, muito importante, é que se você estudar os vários povos e culturas no mundo inteiro, todos os povos e culturas têm na comida, a comida é símbolo do quê? Com quem que a gente gosta de comer alguma? Quando a gente fala para a pessoa: vamos comer alguma coisa, a comida é símbolo do quê? De fraternidade, não é? As grandes comemorações nossas são sempre celebradas com comida, não é? A comida é símbolo da fraternidade. Olha, porque eu quero bem a você, vamos almoçar juntos, vamos lanchar juntos, vamos comer uma pizza juntos. Beber alguma coisa é símbolo do quê? De congratulação, de celebração, de alegria. A casa, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. A casa não é apenas abrigo e proteção para o corpo. A casa é símbolo do quê, minha gente? A casa é onde se costuram vínculos sólidos nas nossas relações. Era para ser. Hoje o que costura vínculos sólidos em nossas relações é o WhatsApp, é a internet. A menina adolescente não suporta a mãe e o pai
mas tem amigos confidentes lá no Japão, na China, na Índia, em São Paulo, no Piauí, no Maranhão, no Pará. Não é assim? Mas não aguenta olhar para a cara do irmão, do pai, da mãe. Então, a casa, a comida é símbolo de fraternidade. A bebida é símbolo de alegria. A casa é símbolo de construção de relações e de vínculos fortes. A roupa, olha aqui para a cruz, olhem para cá. A veste, em todos os povos e culturas, mas principalmente quando tiraram o manto de Jesus e deixaram ele nu, jogaram sobre ele um outro manto para humilhá-lo. A veste, para o povo da Bíblia, é símbolo do quê? Da dignidade, da honra. Quem torce por Vila Nova ou por Goiás, que tem raiva de um jogador ruim para danar, igual está sendo esse desfecho aí do campeonato, fala: honra essa camisa, não é? A veste é símbolo da honra, da dignidade. O cuidado, eu estava doente e cuidaste de mim. O cuidado é símbolo do quê? É símbolo de que eu perdi minha saúde, eu não dou conta de produzir mais nada, não dou conta de fazer mais nada nessa casa, mas não é por isso que eu presto. Tem um filho, tem um pai, uma mãe que cuida de mim. Então, o cuidado é mais do que saúde, porque o cuidado revela o quê? Que você é muito mais do que o que você é capaz de produzir. Você pode ser um filho, não é? Uma mãe, um pai idoso que não dá conta de fazer mais nada há anos, lá, aniquilado pela perda da saúde, mas nós cuidamos de você porque você é símbolo do amor e da presença de Deus em nossa vida. Portanto, quando Cristo fala para a gente olhar para a comida, para a bebida, para a casa, para a roupa, para o cuidado e para a visita, que é outra coisa que a gente não faz mais, Ele está dizendo para nós: as bênçãos que você recebeu de Deus, você está fazendo o que com ela? A liberdade, por exemplo, você não está na prisão. Qual é o uso que você faz da sua liberdade? Ser livre para você é uma bênção, ou ser livre para você é uma possibilidade de fazer anarquia com a sua vida, com a sua saúde, com a dignidade do seu corpo, com a honra do seu corpo, com a santidade do seu corpo? Ser livre para você é a possibilidade de escolher sempre o bem e fazer o bem, ou ser livre para você é a capacidade de pegar uma coisa boa, um corpo com saúde, e enfiar coisa nesse corpo para estragar a saúde, não alimentando direito, ou comendo só o que não deve, ou trabalhando igual um besta, que não descansa, não repousa e não cuida da saúde, ou não trabalhando de jeito nenhum, sendo preguiçoso o dia inteiro. Está entendendo? Que Cristo está pedindo a gente para um olhar muito mais amplo, não só para você, mas um olhar mais amplo para todo mundo que está ao redor de você. É isso que Ele pede de mim e de você hoje. Está claro, igreja? Está claro? De verdade? Sim. Eu não estou dizendo fome me deste de comer, que não significa comida. Significa comida e significa muito mais do que só um prato de comida. Muito mais do que um copo de água. Irmã, irmão, hoje é dia de você olhar para a cruz. Olhe para cá, para a cruz. Na cruz, Jesus se oferece como o pão, como alimento para matar a nossa fome. Fome de pão e fome de Deus. Na cruz Ele derrama o seu sangue, o seu suor e a sua lágrima para matar a nossa sede. Na cruz, Jesus cobre o seu corpo de ferida e de sangue para limpar a desonra que o pecado impôs sobre nós,
para devolver a veste que Adão e Eva sentiram que perderam quando escutaram o barulho dos passos de Deus no jardim, lembra? E teceram roupas, tangas. É Ele a nossa comida, a nossa bebida, é Ele a nossa veste, é Ele a nossa casa, é Ele a nossa saúde, é Ele a nossa liberdade, é Ele o cuidado de Deus para conosco, é Ele a visita de Deus para conosco, é Ele, Ele é. Quando Ele pede para que nós sejamos isso para os outros, Ele está dizendo: olha, eu sou isso para vocês. Se eu amei vocês desse jeito, amem quem precisa de vocês, se desdobrem. Talvez o seu irmão diz para você que está precisando de cesta básica. Aqui na paróquia, quantos de cada 10 pessoas que vêm aqui na paróquia para pedir cesta básica, de cada 10, a matemática nossa, se vocês quiserem ajudar, podem, eu dou para você 10 endereços para você visitar e ver, mas a matemática é, de cada 10, 2, no máximo 3, precisa de cesta básica mesmo. E quando os irmãos que ajudam nesse serviço na paróquia pegam a cesta básica, eu falo: não vai e não leve a cesta básica, deixe no carro, deixe lá fora, vá, bata, entra na casa da pessoa, demore numa conversa com ela e descubra outras fomes dela. Porque se você descobrir que ela não está passando necessidade de comida, vendo bolacha jogada no chão, não é? Pacote de comida desperdiçado, não é? Vendo roupa jogada para tudo quanto é lado, brinquedo de menino para tudo quanto é lado, calçado para tudo quanto é lado. Se você vê esse desperdício, é porque ela precisa da sua ajuda, muito mais do que você foi preparado para oferecer. Na maioria das vezes as pessoas voltam dizendo: não, absurdo, a pessoa não precisa de ajuda não. Eu digo: não, ela precisa mais do que nós imaginávamos, é o contrário. Nem ela sabe que ela precisa muito mais do que ela imagina. Ela precisa, além de cesta básica, ela precisa de alguém que ensine ela a organizar a vida dela, a despensa dela, a casa dela, as roupas que tem, os calçados que tem, os brinquedos que tem. Ela precisa aprender a organizar e cuidar do corpo dela. Ela precisa aprender a descobrir nela outro tipo de fome, que não é só de comida para toda hora. Mãe acha que o filho está feliz, porque mãe toda hora dá um trem errado para o menino ficar mastigando, não. Filho, você não vai comer agora, seu estômago já está cheio, você já comeu, agora você cultive fome de outra coisa, fome de Deus. Pai e mãe precisa ensinar as crianças a aprenderem a ter fome e sede de Deus. Incline a sua cabeça, ponha-se na presença de Jesus. Comece apresentando para Jesus hoje tudo que você teve. Eu acho que dificilmente terá algum irmão aqui na igreja hoje que não teve o que comer e o que beber. Mas põe-se na presença do Senhor, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Comece agradecendo a Jesus pela comida que você teve, pela bebida, pela casa, pela roupa, pela saúde que você tem, pela liberdade que você tem. Comece agradecendo o Senhor e vá apresentando a Ele o seu desejo de ser instrumento do amor dele no mundo. Que você não fique somente descobrindo se a pessoa precisa de verdade ou não precisa do que ela está pedindo, mas que Ele te ajude a descobrir outros tipos de fome e de sede nas pessoas. Peça isso do Senhor. Que Ele não deixe você fechar seu coração diante da necessidade dos outros, mas que você enxergue com o coração e os olhos de Deus cada pessoa que Deus pôs na sua vida. Renove a sua aliança com Ele.
Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Ou, se preferir, reze comigo. Jesus, na cruz, o Senhor se oferece para ser o alimento que mata a nossa fome, a bebida que vence a secura da nossa sede. Jesus, na cruz, o seu corpo tomado de ferida e de sangue é a nossa veste. Seu coração traspassado pela lança é a casa que nos abriga no amor, no perdão. Jesus, nas suas feridas encontramos o remédio para o corpo e para a alma. Jesus, preso na cruz, o Senhor nos garante a verdadeira liberdade. Jesus, na sua cruz, nós recebemos tudo necessário para viver uma vida digna, uma vida de bênção, uma vida de alegria. Mas também na cruz, o Senhor nos oferece todas as condições para sermos instrumento do seu amor na vida do mundo. Jesus, diante da cruz, eu me ofereço. Quero ser também. Quero que a minha vida seja doação, alimento, água pura, abrigo, roupa, honra, visita, cuidado, amor doado para quem precisa. Jesus, não me deixe somente ficar rotulando as pessoas e arrumando desculpas para não ajudá-las. Que eu vá mais longe, muito mais do que o que elas pedem. Jesus, que eu também ofereça minha vida para ser dom de Deus na vida do mundo. O Senhor sabe o quanto é difícil para mim viver isso. Ajuda-me. Segure as suas mãos estendidas para a cruz.
E apresente para Jesus, sobretudo, aquelas pessoas na sua vida, na sua família, vizinhos, na comunidade, no trabalho, que você tem muita dificuldade de ajudar a elas, de fazer o bem para elas. Apresente essas pessoas a Jesus e peça de Jesus a ajuda que você precisa para ajudar essas pessoas a encontrarem o amor de Deus. Entregue e suplique o auxílio do Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Podes reinar, Senhor Jesus. ó sim, O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. põe a mão no coração. Reina, Senhor, neste lugar. Hoje é dia de você proclamar Jesus Rei. Dê um abraço em quem está do seu lado e canta assim, ó: reina, Senhor, neste lugar. Abraça dizendo: reina, reina, Senhor, neste lugar. Abraça outra pessoa e canta: Reina, Senhor, neste lugar. desfaz todas as tristezas, Incertezas e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, o teu poder, teu povo sentirá. levante a mão para o céu e mande a paz de Jesus. Que bom, Senhor, Manda a paz de Jesus lá para onde você não tem conseguido levar. estás presente aqui. Mande a paz de Jesus para as pessoas que não te amam. Senhor, neste Mande essa paz para as pessoas que você não está dando conta de dar paz. Reina. Senhor, neste lugar. Vamos terminar proclamando Jesus Rei com uma salva de palmas bem forte para Ele. Uhul! Uhul!